Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Foi entoado um cântico aqui, que não sei o nome do hino, mas ele tem alguns versos que diz: pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Esse cântico, ele fala desse cuidado de Deus e da providência de Deus. Poxa, pastor, é muito difícil a gente acreditar que Deus vai enviar a providência nessa sequidão financeira que está na minha vida. Pastor, é muito difícil acreditar que Deus vai enviar a providência diante desse cenário que está diante de mim. Às vezes, nós pregamos a palavra, nós lemos a palavra, nós narramos algumas histórias que tem na palavra, mas quando a gente vive, Marta, alguma coisa parecida, a gente não acredita que aquilo vai acontecer na nossa vida. Ah, pastor, existem pessoas que estão se desviando, existem pessoas que estão pisando literalmente o pé na jaca. O Senhor não fica chocado, não? Não. Pastor, que frieza é essa? Sangue de Jesus tem poder na tua vida. Se liberta, pastor. Glória a Deus. Não, meu irmão. Não é uma questão de não ficar entristecido. Não é uma questão de não ficar preocupado. Mas quando eu vejo situações como essas acontecendo, é aí, Patrícia, que eu me convenço um pouco mais. A Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A palavra de Deus diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Pastor, até hoje eu não entendi essa palavra. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Diga comigo: escolhido é aquele que persevera até o fim. Então muitos são chamados, meu irmão, poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que perseverarão até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, pastor, quando um irmão, uma irmã, uma pessoa enfrenta queda espiritual, qual deve ser o meu posicionamento? Orar por este e buscar ajudá-lo a se levantar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Mas, pastor, e se a pessoa não quiser se levantar, o que eu faço? Continuo orando por ela. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem faz a obra é o Senhor. E é Deus que muda o coração do homem. É Deus que muda o coração da mulher. É Deus que muda o coração da família. Mas, pastor, por que situações como estas acontecem? E nos dias de hoje tem se avolumado, Marquinho, ainda mais. Por que nos dias de hoje tem se avolumado um pouco mais? Porque nós estamos próximos do fim. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas, pastor, para que eu não seja o próximo, como a nossa irmã falou, às vezes o desânimo vem, às vezes a preguiça vem, para eu não ser o próximo a cair numa cilada do inferno, o que eu preciso fazer? Diga comigo: vigiar. E não se entregar à vontade da carne. Então você vigia e não se entrega à vontade da carne. Porque servir a Jesus não é um sentimento. Amém? Já viu? Você ouve uma música, aquela música te embala, aí tem uma sinergia. Aquela música mexe no teu emocional e você se vê capturado por aquela música e você quer ouvir ela repetidas vezes até enjoar. Servir a Jesus não tem nada a ver com esse movimento sinergético de estar empolgado, fazendo
fazer o que está sentindo. Não. Servir a Jesus é uma convicção, Stephanie. Eu sei quem Ele é. Eu sei que eu preciso dEle. Pegou a visão? Eu sei quem Ele é e eu sei que eu preciso dEle. Então, eu vou buscar me firmar na presença dEle. Jesus, tu sabe que a minha força é pequena. Tu pode segurar nas minhas mãos. Ele vai segurar nas suas mãos e Ele vai te sustentar. Eu estava falando com uma pessoa um dia desses, e eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza, mas faz parte da vida. Amém? Uma vez uma pessoa falou para mim assim: vocês psicólogos são tão frios, né? Aí eu: não, nós somos práticos. Porque a gente aprende a enxergar a vida não pela ótica do sentimentalismo, mas a gente começa a enxergar a vida como ela é de verdade. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, isso lá em 1920, amém? Irmãos, era uma galera, muitos jovens na presença do Senhor. É óbvio que os anos se passaram, a gente não é mais jovem, né? A gente é homem maduro, precoroa. Aleluia! Meu irmão, da galera que fazia parte da juventude comigo, a maioria hoje está afastada da igreja. A maioria. Claro, tem muitos que são pastores, muitos que estão firmes, muitos que frutificaram, mas, meu irmão, a maioria são dos que estão fora. E quando eu olho para isso, eu digo: Deus, graças a ti, Senhor, porque eu estou firme na tua casa. Teve uma época, um bom tempo atrás, o Marquinhos estava falando que quando a gente começou o trabalho em casa, nós tínhamos um grupo de novos convertidos. Ele fala muito isso, é verdade. Nós tínhamos um grupo de novos convertidos. E o nome do grupo dos novos convertidos era Unidos pela Fé. Lembra, Marquinhos? Meu irmão, 1920, bendito seja o Senhor. Mas eu tenho fotos desses momentos até hoje, guardadas na minha casa. Em um álbum, graças a Deus. Agora, a gente vai fazer uma exposição aqui na igreja, botar o pessoal lembrar. Jesus, beleza? Essas fotos de antigamente, né? Só o Senhor da nossa vida. Glória a Deus! Irmãos, até desse grupo Unidos pela Fé, existem muitas pessoas que não estão firmes hoje. Estão afastadas. Se perderam. Outras não, outras perseveraram. Então que você seja o que vai perseverar. Mas rapidinho, Lucas capítulo 9, versículo 10, eu achei muito interessante, que eu estava orando ontem à noite: Senhor, qual é a palavra que tu queres que eu traga para a igreja? Senhor, me dá uma revelação, me alimenta, para eu também ser bênção para a vida da igreja. E Deus me deu esse texto, Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, e fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes,
e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. Diga comigo, a providência virá. A providência virá. Não, irmão, está muito fraco. Abre essa boca aí. Diga comigo, a providência virá. A providência virá. Amém, meu irmão. Olha para a vida, em nome de Jesus. Pegou a nomeação da palavra? A providência virá. Irmãos, essa palavra, ela é conhecida de todos, mas ela também é demasiadamente impactante. Deus me fez lembrar de 3 exemplos de providências que vieram sobre a vida do povo. Esse texto fala de um momento em que o Senhor envia os discípulos para pregar a palavra, para fazer a obra do Senhor. E o Senhor disse para os discípulos: vá sem vaidade, desprendam-se de todos os seus caprichos, e a casa que lhes receber, fiquem naquela casa, abençoem naquela casa e façam a obra. Diz a Bíblia que os discípulos saíram ao campo e eles começaram a fazer a obra. É óbvio que eles encontraram casas que abriram suas portas e eles encontraram pessoas que os resistiram diante da obra que o Senhor mandou eles a fazer. O que isso significa? Que não é porque Deus te mandou fazer a obra que todas as portas se abrirão facilmente e que você experimentará de facilidade. Mesmo Deus estando na sua frente, você vai enfrentar algumas dificuldades, você vai enfrentar alguns desafios, e não é porque Deus não seja contigo, mas é porque Deus quer forjar em você uma resistência. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. A Bíblia diz que aquele que se mostra frouxo no dia da angústia é que sua força vai ser pequena. Então Deus nos prova, Jorge, para nos aprovar. Então eles vivenciaram as suas experiências, eles salvaram, eles curaram, eles cumpriram suas missões. Quando eles chegaram até Jesus e eles narraram tudo o que eles experimentaram, Jesus disse para eles: a obra ainda não acabou, agora eu quero levar vocês até Betsaida. Então os discípulos chegaram do campo missionário e Jesus leva eles para essa cidade, para que eles continuem fazendo a obra. O que isso prova para nós? Que nós precisamos entender que a gente não pode caminhar com preguiça, que a gente não pode caminhar com descomprometimento, porque a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Quem estava junto com Jesus? Uma multidão incontável. Mas Jesus podia contar com toda aquela multidão? É óbvio que não, porque naquela multidão tinha os curiosos, tinha os interesseiros e tinha aqueles que estavam ali para se abrir, para viver uma mudança. Só que da multidão que estava ali para se abrir, para viver uma multidão, é um grupo pequenininho. Querida nossa irmã Josiane disse: eu convidei uma pessoa para vir à igreja, e essa pessoa disse: não, mas eu não quero abrir mão da cerveja, eu não quero abrir mão da bebida. Mas se você chega para essa pessoa e diga para ela: vai lá na igreja, porque Jesus vai te curar dessa enfermidade que você tem. E suponhamos que ela tenha uma enfermidade verdade, e você traga para ela essa convicção, aleluia, e ela acredita que vai ser curada. Aí você diz para ela: não, você vai ser curada porque eu já vi Deus curar inúmeras pessoas da minha igreja. Ela vai vir? Vai vir. Mas não por causa do Jesus que salva, mas ela vai vir por causa do Jesus que cura.
Então existem muitas pessoas que elas estarão na presença do Senhor, não pelo Senhor, mas pelo que o Senhor pode dar a elas. Então, na realidade, com quem Jesus podia contar? Com os 12 discípulos. E eles estavam aonde? Em Betsaida. Havia com Jesus e com os discípulos uma multidão de aproximadamente 5.000 homens. Então, se havia com Jesus 5.000 homens, é óbvio que não havia 5.000 pessoas apenas. Era o dobro, talvez o triplo. Por quê? Porque antigamente não caminhava apenas homens, caminhavam as mulheres, caminhavam as crianças, caminhavam os anciãos. Então vamos pensar que provavelmente não era 5.000 pessoas, era 5.000 homens, mas tinha lá a sua família. Então vamos arredondar, tinha ali de 15.000 a 20.000 pessoas. Jesus curava pessoas, Jesus libertava pessoas. E o que aconteceu, Lene? A hora foi passando, foi ficando noite. Aí um dos discípulos, aleluia, diante daquela situação, Jesus diz: olha, vocês precisam preparar alguma coisa para essa gente comer, porque a gente não pode liberar essa multidão que está conosco há horas de mãos vazias. Nós precisamos pensar em algo para eles comerem, e nós precisamos pensar em um lugar em que eles possam se agasalhar e que eles possam se proteger do frio e da noite, porque a noite está às portas. Aí Jesus pergunta para eles: mas o que vocês têm para suprir a necessidade dessa multidão? Porque é óbvio que esse povo vinha viajando com Jesus há dias e há horas, e provavelmente a reserva que eles tinham de comida tinha acabado. Quem está comigo diga graças a Deus. Amém. Só para eu saber que eu não estou sozinho. Ou seja, a comida, faz silêncio aí, Julinho, a comida que estava com aquela multidão havia se acabado, e eles ficaram sem comida. E Jesus, que é pastor, que é mestre, que cuida da gente nos mínimos detalhes, se preocupou em não liberar aquela multidão de mãos vazias. Você pode pensar que Deus não está te vendo. Você pode pensar que Deus não está cuidando de você. Ele está te vendo, Ele está nos vendo, e Ele está cuidando da gente. Puxa, pastor, mas eu não queria comer ovo hoje no almoço, eu queria comer contra filé. Ah, pastor, eu não queria comer em casa, eu queria almoçar fora hoje. Ah, pastor, eu não queria olhar, aleluia, para o meu aplicativo bancário e ver lá essa merreca. Eu queria olhar e ver um valor muito maior. Isso está atrelado a seus interesses e a suas vaidades pessoais. Mas isso não significa que Deus não esteja cuidando de você. Davi disse, no auge das suas adversidades: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O que Davi estava dizendo? Mesmo no meio das minhas lutas e das minhas adversidades, eu deixei de ver a mão de Deus se manifestando sobre a minha vida. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Só que nós queremos mais. E para a gente experimentar do mais, nós precisamos primeiro, Jorge, passar pelo teste. Nós precisamos passar pela fornalha. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: ei, como é que está essa fornalha na tua vida? Meu Deus! E aí,
Tu vais ter essa fornalha na tua vida. Na Arábia, que levarácia. Porque a fornalha é um protótipo das adversidades. Ah, pastor, mas o Senhor fala muito de fornalha, não fala de bênção, meu irmão. Mas eu também falo de fornalha. Porque as fornalhas, elas nos preparam para o tempo da exaltação. As fornalhas, elas nos preparam para o tempo da exaltação. E você vai lembrar disso daqui a um tempo. Mas pastor, a fornalha não matou os companheiros de Daniel, por quê? Porque eles creram que Deus poderia livrá-los. Então a fornalha não os matou. Então a fornalha só vai te matar se você não acreditar que Deus tem poder para se manifestar na tua vida dentro dessa fornalha. Quando você está se preparando para fazer uma prova de concurso, você precisa se desligar um pouco da vida lá fora e se debruçar nos estudos, porque senão, meu irmão, você não vai conseguir uma pontuação. Porque quem já fez prova para concurso sabe que esse negócio de galgar pontuação básica, mas pastor, fica classificado. Por quê? De 100 questões, eu acertei 52. Tu vai entrar? Não, meu irmão. De 100 questões, tem que acertar 92. Só que para você entrar nesse meandro, meu irmão, você tem que se desligar. Lá de fora, vamos para a festa. Não, estou preparando para fazer um concurso. Aleluia! Vamos para a praia. Não, estou preparando para passar no concurso. Vai para a doideira 4. Não posso agora não. Só depois que eu passar. Só que às vezes, Daiane, louvado seja Deus, a gente não se concentra. Amém? A Daiane, há um tempo atrás, passou numa universidade federal. Beleza, meu filho? Glória ao nome do Senhor. Eu estou trazendo outra fase da vida dela. Bendito seja Deus. Você acha que é fácil essa maluquice? Não, meu irmão. E assim são as provas da vida. E as provas que Deus permite que a gente passe. Se a gente ficar distraído, nós vamos ficar reprovados. Mas se a gente permanecer focado, você vai lembrar da dificuldade daqui a um tempo e vai rir. Porque Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. E se Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha, Ele também desejará que seus filhos não percam batalhas. Aí Jesus disse: o que vocês têm? Aí um dos discípulos disseram: Senhor, nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, que providência é essa? Uma multidão de quase 20.000 pessoas, e um discípulo diz: Senhor, a gente só tem para alimentar essa multidão 5 pães e 2 peixinhos. O dinheiro que a gente tem não é suficiente para comprar mais comida, e a hora já se foi. Não dá nem para a gente ir lá na barraca do Manel pegar fiado. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que o Senhor fez diante daquilo? Ficou murmurando? Já viu que quando tudo está contado a gente murmura? Ai, Jesus que prova, ai, Jesus que venta, ai, Jesus que luta, ai, Jesus que tormenta, ai, Jesus mais uma vez isso, ai, Jesus eu não aguento mais. Meu irmão, para de murmurar e vai orar. Para de murmurar. Porque o que é murmurar, Stephanie? É ficar reclamando. Aí a pergunta que eu quero te fazer: reclamar muda a vida de alguém? Você conhece a história de vida de alguém que ficou reclamando, e do nada ela se deparou com uma mala cheia de dinheiro? Não. É muito mais fácil você ver Deus se manifestar, ou um socorro aparecer, você caminhando e trabalhando. Aí Deus pode ter misericórdia e levantar pessoas que se compadeçam ou que se compadecerão de você. Então o que Jesus faz diante desses 5 pães
e 2 peixinhos. Ele pega e dá graça. O que significa dar graça, Vera? É orar. Senhor, nós só temos esses 5 pães e 2 peixinhos. Pai, multiplica esses pães e esses peixes. Pastor, o que isso tem a ver com a vida da igreja? Do que vale eu ficar reclamando? Está difícil. Sabe o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu posso fazer pela minha igreja nesse momento? Deus, o que eu posso fazer pela minha casa nesse momento? Deus, o que eu posso fazer para a realidade do meu trabalho mudar nesse momento? Diante dos 5 pães e diante dos 2 peixes, Jesus orou. E quando ele estava orando, Sâmara, Deus deu para ele uma inspiração, David. Quando Jesus estava orando, ele recebe uma inspiração, Valdeir. E sabe qual foi a inspiração? Pega essa multidão e divide em grupos de 50. Aí pegou a multidão, organizou a multidão, Marquinhos, em grupos de 50. Aí Jesus diz: pega os pães e os peixes e começa a liberar. Como é que isso aconteceu? Foi assim: Jesus pegou o pão e começou a repartir. Jesus pegou o pão, ele começou a repartir. E o que aconteceu, meu irmão? À medida que Jesus ia repartindo, o pão ia se multiplicando. À medida que Jesus ia dividindo o peixe ia se multiplicando. Pastor, isso não é possível. Verdade, isso não é possível na nossa lógica humana. Mas igreja, reino de Deus, Vera, a gente não caminha, Lene, na nossa lógica humana. Reino de Deus, a gente caminha numa dinâmica espiritual. E o que é caminhar numa dinâmica espiritual? Não é caminhar pautado no teu GPS, mas é caminhar no GPS do céu. Deus mandou eu profetizar, eu vou profetizar. Deus mandou eu doar, eu vou doar. Deus mandou eu trabalhar, eu vou trabalhar. E aí a coisa vai fluindo, e aí a coisa vai acontecendo, e aí a coisa vai se multiplicando. Aí o pão e o peixe se multiplicou, aquela multidão foi alimentada. E sabe o que aconteceu, Vera? Vou ler, porque é barato demais. É muito barato, é muito maneiro. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Cara, sabe o que aconteceu, Daiane? Os 5 pães e 2 peixes multiplicou. Supriu a necessidade de todo mundo e sobrou. Do que sobrou, eles conseguiram encher 12 cestos. E o Senhor diz: não joga fora o que sobrou, porque vocês não podem desperdiçar o milagre. O que Deus está querendo nos ensinar? Que a providência pode vir para você hoje. A providência pode chegar na tua casa hoje. A providência pode chegar para a igreja a qualquer momento. Sabe por quê? Porque como Jesus estava com os discípulos, Jesus está na nossa vida. Tá bom, pastor? Você narrou um exemplo de providência de Deus. Me dá mais um, não, vou te dar 3. Pega a sua Bíblia, abra lá em Êxodo capítulo 16. Ou então joga aí na projeção, filhote. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 16. Eu vou te dar um exemplo, aleluia, de outra provisão da parte do céu. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou para eles: não deixe nada de vocês para trás.
vocês levarão tudo. E quando vocês saírem do Egito, eu vou usar os egípcios para abençoarem vocês. Então vocês vão sair com o que vocês têm, e vocês vão sair com ofertas, com doações que vão trazer até vocês. E eles receberam comida, eles receberam animais, eles receberam joias, eles receberam uma série de bênçãos. Mas durante o período que eles caminharam no Egito, a comida, ou melhor, durante o período que eles caminharam no deserto, nos primeiros 15 dias, o que aconteceu, Vera? A comida que eles tinham acabou. E agora? A gente está no deserto. Deserto é lugar de quê? Do nada. Né? Tem comida no deserto? Não. Tem cobra no deserto. Tem inseto no deserto. Tem frio no deserto. Tem calor no deserto. Tem morte no deserto. E o que não tem no deserto é comida. E no meio do deserto eles se desesperam. E o povo de Israel, nesse momento, mesmo diante de todos os milagres, eles ainda eram muito meninos. Porque o que é um crente menino? É um crente que se desespera. Pegou a visão, gente? Ele se desespera. Ele se apavora. Não, você precisa deixar de ser menino. E você precisa entrar nessa maturidade. Aleluia! Você precisa entrar nessa maturidade. Porque o menino, ele se deixa levar pelas ameaças. O maduro não. O que Deus falou sobre isso? Então nós vamos ficar na palavra do Senhor. Porque Satanás chegou para Jesus no momento de dificuldade. Ué, você está com fome? Transforme essas pedras em pães. E o que Jesus fez? Deixou a fome falar mais alto? Não. Aleluia. Nem o homem precisa entender que ele não pode se deixar levar pela fome, mas ele precisa crer na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. O que Jesus estava querendo dizer? Que ele não tinha fome. Ele tinha fome, mas ele sabia que Deus poderia saciar. Aleluia! A sua fome. Existem pessoas que na hora da fome eles saem da direção. E não está dando para mim não. Diz a Bíblia que Jacó estava preparando um guisado, uma comida gostosa. E Esaú chega do campo cheio de fome, aquele olhudo. Aleluia! E ele chega para Jacó, Patrícia, e diz: me dá um pouco de guisado. Só que Jacó, meu irmão, não era crente não, ele era tribulado. Aleluia! Jacó, ele era meio oportunista, carnudo. E meu irmão, se você estiver na fora da direção, o diabo vai colocar um carnudo no teu caminho, uma carnuda, para te tirar ainda mais da direção. Aí Esaú diz para Jacó: me dá um pouco dessa comida aí. Jacó cheio de malandragem no lombo. Não, meu filho. O que eu posso fazer por você é te vender. E Esaú sabia fazer comida também, mas ele queria para a hora, para agora. E existe crente pirracento. Eu quero agora. Jesus, se não mudar, eu estou aloprando. Deixa de ser pirracento e seja crente. Aí, o que Esaú disse para Jacó? O que você quer? Para eu dar para você esse prato, para você me dar essa comida, esse prato aí, esse guisado. Aí Jacó diz: ué, me vende a tua primogenitura. Irmãos, a primogenitura valia incomensuravelmente mais. Mas ele queria naquele momento saciar a fome dele. Então ele não estava nem aí para a primogenitura. Alguém que olha para a fome do momento é alguém que não tem visão do futuro. Na Arábia,
Alguém que atenta para a fome do momento, não tem visão do futuro, não. Eu não vou cair nesse laço, não. Eu não vou me entregar a essa situação, não. Porque eu sei aonde isso vai me levar. Vai me destruir. Deus me fez uma promessa. Eu não vou ficar focado na fome. Eu vou ficar focado na promessa que Deus me fez. Como diz Números, capítulo 23, versículo de 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí o povo saiu do Egito. Passaram-se os dias, a comida acabou e eles começaram a murmurar. Versículo, aleluia, 3 do capítulo 16 de Êxodo. Coloca aí, profeta, da projeção. Eu vou ler aqui, versículo 3 ao 5. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Ou seja, eles estavam lembrando da fartura que tinham no Egito. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Versículo 19 e 20 do mesmo capítulo, diz assim: e disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O tema é: a providência virá. Então eu quero dar esse primeiro exemplo. O povo acabou a comida e eles começaram a se desesperar quanto ao dia de amanhã. E aí? Deus vai nos deixar com fome? Deus vai nos deixar morrer no deserto? Então seria melhor Deus nos matar no Egito. Para que Deus nos tirou do Egito? Para que morrêssemos no deserto. Diga comigo: esse meu deserto não vai me matar. Não vai me matar. Esse meu deserto vai me fazer crescer. Vai me fazer crescer. Eles estavam no deserto com fome e eles disseram: que vontade de comer carne. Ai, meu Deus, que vontade de comer carne. Aí o Senhor disse: eu vou providenciar pão para vocês todos os dias, e eu vou providenciar carne para vocês. Aí Deus disse para eles: vocês só não poderão guardar para o dia seguinte. Eu vou enviar pão, vou enviar carne, que eram as codornizes. Vocês vão comer até se fartar. No dia 31, fui convidado, fui lá na casa de um casal, pastor Luiz Marcos, irmã Renata, tinha um casal também lá, aleluia, que era o Mário e a Vitória, e a gente comeu um churrasco profético lá. Meu irmão, voltei para casa com a sensação como se eu tivesse subido um porco. Meu Deus, vai comer um búfalo. Ai, meu irmão, caí dentro daqueles furdunços que tinha lá. Glória ao nome do Senhor. Pastor, volta no dia seguinte. Não, estou me sentindo mesmo. Comi um boi. Vim para casa, descansei, dormi, fiz o que tinha que fazer. Aleluia. Aí vou, não vou. Não, fiquei em casa. Preguiça aí no couro do dedo. Aí um outro casal aqui na igreja, Diácono Alexandre e Diaconisa Juliana: pastor, tá em casa? Tô. Vem aqui comer um negocinho. Aí eu quase pensei assim:
Quase falei com ele, pô, manda uma quentinha. Eu já falei isso para ele. Eles mandaram. Ali, preguiça de aí, manda uma quentinha para mim. Aí eles mandaram. Glória ao nome do Senhor. Mas aí eu falei assim, não, gente, eu preciso caminhar. Esse espírito de preguiça vai caminhar. Meu irmão, fui lá, que eu mais hora. Que ele tinha lá também, vai, churrasco. Eu comi, fez uma farofa profética. Irmãos, comer é muito bom. E nós, às vezes, ficamos preocupados com o amanhã. Principalmente quando você está endividado. Você fica preocupado com o amanhã. E o povo aqui, eles tinham essa preocupação. Puxa, nossas reservas acabaram. Tudo bem que Deus enviou comida hoje. Mas se Deus esquecer da gente? Se Deus não providenciar para o dia seguinte? Aí nós, querendo se utilizar de desperdício, quer guardar para o dia seguinte. Quer ver um exemplo disso? Chega no momento do ofertório, Marquinhos, o Espírito de Deus fala no nosso coração, oferte. Aí você diz, Deus, eu não vou ofertar não, porque eu contei aqui, esse dia está muito aqui para minha passagem. Oferte! Não, esse dinheiro aqui não dá não, porque esse dinheiro aqui é de um passeio que eu vou fazer no final de semana. A gente não aprendeu ainda a caminhar pela fé. Porque caminhar pela fé é se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo e fazer o que o Espírito nos mandou fazer na hora que Ele nos mandou fazer. E esse povo, preocupado com o dia de amanhã, o que eles fazem? Decidem guardar o maná. E o que acontece no dia seguinte? Quando eles vão pegar o maná para comer, eles descobrem que o maná tinha azedado, que a carne estava com bicho. Aí você vai se perguntar, meu Deus, como é que de um dia para o outro a coisa estragou? Era o próprio Deus, Jorge, mostrando para eles que eles precisavam acreditar que a providência viria do alto. A providência viria do alto. O único dia que eles poderiam guardar comida era a comida de sexta-feira, sabe, ô David? A comida de sexta-feira, Patrícia, eles poderiam guardar. Ué, pastor, Deus não falou para eles que eles não poderiam guardar comida para o dia seguinte? Porque Deus providenciaria a comida todos os dias no período da lei. Eles deveriam guardar o sábado. O sábado seria um dia não de trabalho. Ah, pastor, eu vou guardar o sábado. Não, você não vive na lei. Cristo é o nosso sábado. Então você não precisa guardar o sábado como os adventistas fazem. Mas no período da lei, que é o Velho Testamento, eles deveriam guardar o sábado. Então por que a comida de sexta-feira eles poderiam guardar? Porque Deus não providenciaria comida no sábado. Deus não providenciaria a comida no sábado. Então Deus liberava uma porção a mais para eles comerem até se fartar e sobrar para o dia seguinte. Porque somente no domingo Deus providenciaria a comida. Então Deus é Deus de providência. Ele multiplica pães e peixes. Ele providencia maná e codornizes do céu. E eu vou te mostrar um outro exemplo de providências que vem. Abra sua Bíblia, capítulo 17 de Êxodo. Vamos para o penúltimo exemplo, para que a sua fé seja ativada. Porque qual é o objetivo da pregação da palavra? Instruir e manifestar fé. Amém, filhotinho? Vai aprendendo. Instruir e manifestar fé. Porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você aprende, caso você não conheça essa palavra, amém? E você é ativado na sua fé, porque o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no dia de hoje. Então rapidinho para a gente ganhar tempo. Êxodo 17, versículo 4 ao 7. Bota aí, filhotinho, na tela.
Olha o que ele diz. Já estamos caminhando para o fim. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, versículo 4: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Ficou meio carnudo, não é? Adora tirar pedra. Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Acontece no dia de hoje também. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles chegaram para Moisés e disseram: Bete, o Senhor está no meio de nós ou não? Porque se o Senhor está no meio de nós, como é que a gente está passando sede? Por que às vezes Deus permite que as coisas demorem a chegar? Porque a vitória vem para o resistente. Aleluia! A vitória vem para o resistente. Qual foi o texto que a Joyce leu, se eu não estiver equivocado? Sujeitai-vos, pois a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Resistência, Marquinho, é símbolo de força. Então você resiste ao ataque e você resiste às adversidades. Caleb, já estou encerrando. Caleb, ele recebeu uma promessa de que ele herdaria uma parte das terras quando a terra de Canaã fosse conquistada. 45 anos se passaram até que Caleb pudesse desfrutar daquela terra. E Caleb liberou uma palavra: o meu ânimo é o mesmo. O que Caleb está querendo nos ensinar? Que o tempo não fez enfraquecer a sua resistência. Ele continuou focado. Diga comigo: eu não posso perder o meu alvo. A Bíblia fala das filhas de Zelofeade. Ou é Zelofeade ou é Zelofeade, alguma coisa assim. A Bíblia fala que esse homem também tinha direito a uma herdade, tinha direito a uma herança. E antigamente, quem recebia a herança? O homem, o pai. E essa família, Jorge, não tinha homem, só tinha mulher. Então o que era comum Jupiara as mulheres fazerem? Casarem com homens de outras tribos, se submeterem, abrirem mão de suas heranças, porque elas não tinham mais herança, e ficar ali recebendo o que o homem decidiu dar para ela. Só que essas mulheres disseram: meu pai recebeu uma palavra e nós fazemos questão de tomar posse daquilo que é nosso. Nós queremos a nossa herança. Se eu não estiver equivocado, elas falaram com Moisés. E elas agiram de maneira
tão revolucionária naquela época, que elas mexeram com o coração de Deus. E Deus disse: entrega para essas mulheres o que é dela. Puxa, meu irmão, você precisa acreditar no cuidado de Deus sobre a sua vida. Aí Deus fala para Moisés: o povo está com sede, então vá até Horebe, fere a rocha, e eu vou fazer com que água flua como uma nascente da rocha. Eu nunca vi água brotar da rocha, porque eu já vi uma vez, aleluia, quando eu fui numa cachoeira, eu tive aquela curiosidade de conhecer a nascente, aleluia, sair do chão entre as pedras. É um feixe d'água, é uma coisa ali pequenininha. Jesus, como é que desse pouquinho de água torna aquele rio caudaloso lá embaixo? Meu irmão, isso é manifestação sobrenatural de Deus. Então Deus providenciou não apenas o maná e a carne, Deus providenciou para eles a água. Salmo 14, penúltimo texto, Salmos de número 114, versículo 8. Anota na tua mente esses versículos, para todas as vezes que você se vê atacado. Não, a palavra diz isso, e o que a palavra diz, eu vou crer e eu vou viver. Olha o que a palavra diz nos Salmos de número 114, versículo 8, versículo 7 e 8. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e em um seixo em manancial. Então Deus não apenas fez água brotar da rocha para suprir uma necessidade emergente. Deus fez que a água que fluiu da rocha formasse um manancial de águas, para que durante todo o tempo que eles estivessem ali, eles não tivessem falta de água. Feche os seus olhos por um minuto, antes de eu dar o último exemplo. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, é algo tão inacreditável, Senhor, ver água brotando da rocha, mas nós acreditamos no teu poder, porque tu és a fonte das águas vivas. Senhor, realiza algo inacreditável na vida de teus filhos que aqui se encontram. Que eles experimentem de uma providência do céu tão extraordinária, que eles lembrarão desse dia de hoje, 12 de janeiro de 2025. Tu não mudou. Tu é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e da igreja. Então eu quero te pedir nessa hora que portais se abram nessa noite e que muitas bênçãos sejam liberadas, que muitos favores sejam liberados e que possamos declarar e testemunhar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Abra seus olhos. Pastor, como é que Deus pode enviar uma providência na nossa vida? De maneira inesperada. Deus pode usar pessoas para te abençoar, trazer dinheiro até você mesmo. Deus pode usar pessoas para te fazer de uma porta que você entrou, você entrar numa porta muito maior.
Deus é poderoso para fazer com que pessoas que devem você valores grandes, aleluia, lembrarem da dívida que elas têm com você e elas irem até você ou te chamar no zap: Beltrana, lembra de mim? Eu recebi um dinheiro grande e eu vou te pagar o que eu estava te devendo há anos. Pastor, isso não é possível. Deus é grande e Ele opera maravilhas. Meu Deus, olha, já foi. Jesus. Mateus 17. Aleluia. Estou pastor para tudo que é lá. Deixa eu só ler esse versículo aqui. Não concura do pastor, não. Não estou liberando. Um outro exemplo de providência. E aqui eu paro. Jesus de Nazaré. Aleluia. Então, tudo é festa, né, meu irmão? Amém, igreja? Festa você não sai cedo. Amém, até sai, né? Amém, até sai. Aleluia. Glória a Deus. Calma aí. Bendito seja o Senhor. Rapidinho. Versículo 24. Rapidinho, é o último texto. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, que significa 2 dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga 2 dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aqui eu paro. O que essa palavra quer dizer? Rapidamente: se cobrava imposto naquela época pelo templo. Amém? E geralmente eles cobravam impostos não daqueles que eram filhos. Eles cobravam impostos dos outros. Bendito seja Deus. E num diálogo, o discípulo pergunta para Jesus, porque eles foram cobrados. Ué, Jesus é mestre, ele é o bambambam da situação, mas Jesus paga imposto? O que estavam querendo questionar? Se Jesus é santo e é tão sério, ele precisa se submeter à lei dos romanos. Aí o discípulo disse: mas é óbvio que Jesus se submete à lei dos romanos. Aí Jesus diz para o discípulo: mas pela lei nós não somos obrigados a pagar impostos. Mas para que não haja falatórios contra nós, nós vamos pagar o imposto. Aí ele perguntou: mas como, Jesus? Vai até o rio, pesca um peixe, se coloca de pé. Vai até o rio, pesca um peixe e abre a boca desse peixe. E dentro da boca desse peixe vai ter uma moeda que é do valor do imposto. O que isso quer provar para a gente, David? Que Deus é Deus de providência, literalmente. Ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele envia maná, ele envia codornize, ele faz água brotar da rocha e ele faz dinheiro aparecer de onde a gente nem espera. Aleluia! Alguém aqui já pescou? Aleluia! Se você já pescou, você já encontrou dinheiro na boca do peixe, meu irmão? Você só vai encontrar dinheiro na boca do peixe se você ir numa encruzilhada e pegar um peixe macumbado. Se você pegar um peixe macumbado, ele vai estar com dinheiro, que tem alguns sacrifícios rituais que são feitos com dinheiro. É verdade. Glória ao nome do Senhor. Tem gente que vai,
o bicho dá uma direção e a pessoa vai para o cemitério, Joyce. A história é real, não é da carochinha não. O bicho dá uma direção, capeta, e diz: separa R$300 e vai lá e enterra no cemitério. E a pessoa vai. Tem uma ex-ovelha minha, quando eu era criança, hoje ela é uma adulta, uma ex-ovelha minha, glória a Deus, ela foi minha ovelha na adolescência, isso há muitos anos ali em Santíssima. E ela se envolveu no espiritismo. Ela está na macumba. E ela está se preparando para fazer o santo. Aí eu estava conversando com a tia dela esses dias. E eu sou curioso, né? Como é que esse negócio de fazer santo? É de graça? Não, pastor, é pago. Sabe quanto ela teve que levantar para fazer o santo? Aí eu, quanto? R$7.000. Meu demônio, sangue para deitar naquela casa de cachorro, comer coisa estragada. É um nível de aprisionamento tão grande. Então, meu irmão, você só vai encontrar dinheiro na boca do peixe, ou se ele foi macumbado, ou se Deus quiser realizar um milagre. E o que eu quero fazer você entender, e aqui eu paro: Deus é Deus de providência. E se Deus me levou a trazer essa palavra, a Josi cantar esse cântico dentro de uma coordenação espiritual, sem combinação, é porque Deus quer te fazer acreditar. Tem providência chegando para você. Coloque a mão no teu coração e eu quero orar por você. Antes de você ir para casa, eu quero profetizar em oração que a providência virá, como aconteceu na vida de tantos. Deus vai fazer na tua vida. Pai, muito obrigado por essa revelação, porque tu sabe que eu preciso de providência. E se tu me levou a pregar essa palavra, eu sou o primeiro a ser ministrado por essa palavra, porque tu és socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei quem tu vai usar, quem tu vai levantar, eu não sei de onde a providência, o dinheiro vai ser providenciado, mas eu já estou a te agradecer pelo amor. Porque o Deus que enviou maná, o Deus que enviou codornize, o Deus que fez água brotar da rocha, o Deus que multiplicou pães e peixes, é o Deus que está atuando na nossa vida, através da pessoa do Espírito Santo. Então eu quero te pedir, Senhor, que cada pessoa que entrou por essa porta, por essas portas, que cada família aqui representada experimente dessa providência que virá. Diga comigo: na autoridade que é no nome de Jesus, pela fé, eu vou experimentar dessa providência que o céu liberou nessa noite. Você pode celebrar Deus com as suas palmas, igreja.